Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos ao curso de filosofia do Dr. Ernesto Licután. O Patrímio me pediu para que eu fizesse esse curso porque a minha natureza mais sóbria permite com que o raciocínio humano seja alcançado de uma forma mais pragmática. Patrímio é mais crítico, Patrímio é mais voraz. O Dr. Ernesto Licután é mais pragmático, objetivo, racional, tal como a medicina o compele. Bom, no dia de hoje a gente vai começar aqui apresentando para vocês um pouquinho da história da filosofia. Para isso, nós vamos usar aqui este material de apoio didático do mito ao logos, a gênese do pensamento grego, tá bom? Então a nossa aula de hoje vai ser praticamente uma exposição aprofundada daquilo que são os princípios da história da filosofia. A gente tem como principal objetivo que você, aluno, saia da aula compreendendo os principais movimentos e os principais vertentes teóricas que compõem o debate acerca do início da filosofia. Beleza? Esse daqui é o nosso curso de História da Filosofia, é o nosso primeiro módulo, o início da filosofia e a filosofia antiga. Podemos finalmente começar. Beleza? É isso aí, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vamos lá, vamos lá. Bom, então na nossa aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai começar compreendendo, inicialmente, como é que o fenômeno grego é cabalmente o fenômeno originário da filosofia. Então, o que acontece é o seguinte: a gente observa que existem modalidades de pensamento filosófico no Oriente. Porém, essas modalidades de pensamento filosófico orientais, elas não são tratadas como a filosofia mainstream, ou seja, aquela filosofia originária, aquela filosofia referencial, aquela filosofia que trata as coisas como vetor de referência, simplesmente pelo fato de que o fenômeno grego apresenta uma série de características que faz com que ele seja idiosincrático. Idiosincrasia significa algo único. E o fenômeno grego, ele é único, justamente pelo fato de que ele apresenta uma série de características que o difere daquelas outras maneiras de filosofar. Depois disso, a gente vai entender também como é que o contexto histórico-social corroboraram com a formação desse pensamento filosófico originário grego. E como que o fenômeno grego, ele passa para princípio, ou seja, por princípio, aquela construção de um pensar filosófico próprio, derivado de um determinado contexto. Depois disso, nós vamos estudar um pouquinho aqui o que seria o substrato mítico e educacional. Então a gente vai observar que a filosofia grega, ela se alimenta, ou seja, ela tem como substrato em uma determinada reação química é aquilo que origina os produtos, é aquilo sem o qual os produtos não conseguiriam ser feitos. A mesma coisa acontece com a filosofia. Substrato na filosofia é aquilo sem o qual as coisas não conseguem ser feitas. Beleza? E aí o que acontece é o seguinte: a gente vai ter um determinado contexto educacional e um determinado contexto mítico, mitológico, teogônico e teológico que vai explicar a formação do produto. Qual produto? Da filosofia ocidental. Depois disso, a gente vai observar aquilo que está em praticamente todas as aulas de introdução à filosofia: a transição do mito para a razão. É claro, né? A gente não consegue fugir dessa visão. Só que precisamos extrapolar esta visão além daquilo que ela mesma se gera, além daquilo que ela mesma consegue se observar. Justamente pelo fato de que a gente não quer ficar dentro de uma análise pequena, a gente não quer ficar dentro de uma análise curta, superficial. Depois disso, a gente vai observar alguns textos de alguns filósofos críticos, principalmente do século XX e finalzinho do século XIX, que vai explicitar que a filosofia grega não era tão racional quanto se pensava, e que a própria racionalidade do Ocidente nasce de princípios que são irracionais. Depois disso, por fim, a gente vai observar aqui o que seria este giro antropológico.
Ou seja, a transição de uma filosofia propriamente cósmica para uma filosofia focada nas questões ontológicas, nas questões do homem, nas questões do ser e nas questões que acometem este ser. Aí a gente vai terminar com a conclusão, o que é evidente, mas podemos então começar. Bom, é importante notar, é importante a gente começar observando que o fenômeno grego, ele é algo absolutamente idiosincrático na história do mundo, beleza? O que acontece é o seguinte: enquanto algumas civilizações, como as civilizações do Egito e da Babilônia, possuíam ali um conjunto de sabedorias práticas e técnicas, ou seja, o conjunto de sabedorias deles eram praticamente instrumentais. Ou seja, eles usavam-se das técnicas de saber para que eles conseguissem elaborar técnicas de fazer. Anota isso aí, cara. Eles usavam técnicas de saber para que eles conseguissem elaborar técnicas de fazer. E aí eles conseguiam, de certa maneira, fazer, por exemplo, um navio, fazer, por exemplo, um astrolábio, fazer, por exemplo, qualquer coisa que fosse prática, mas só que eles não conseguiam explicar a totalidade do real. O que isso significa? Eles não conseguiam explicar por que as coisas aconteciam como elas aconteciam. Muito pelo contrário, eles nem se preocupavam muito com isso, porque eles derrocavam essas explicações para a teologia. Então os deuses iam lá e conseguiam explicar, e eles procuravam uma explicação sobre os deuses, e aí a gente tem várias documentações que explicitam essa busca por uma explicação teológica. Porém, o que a gente observa é que existe ali uma carência de uma explanação total da realidade. E com essa carência de uma explanação total da realidade, a gente não conseguia ver em civilizações como as egípcias, as babilônias, as da Judéia, uma explicação que fosse extrapoladora dos princípios da unidade. Ou seja, uma explicação que conseguisse explicar as outras coisas além do que se podia ver. Certinho? Então, o que a gente observava era o seguinte, era que os gregos conseguiam efetuar uma transformação do conhecimento empírico em uma ciência teórica, certo? Teoria envolve abstração, e essa abstração envolve a compreensão de leis gerais do pensamento. Então, por que isso daqui acontece? Porque existe um princípio, uma formação subsidiária que faz com que a gente consiga transformar a coisa em outra coisa. Então existe algo por trás meramente das coisas. Existe algo que extrapola a natureza das coisas. Beleza? Então o que a gente observa é o seguinte, que os gregos conseguiam fazer isso. Olhando aqui o nosso grandíssimo livro referência, que é o livro do Giovanni Reale, do Dario Antiseri, é praticamente referência de todos os cursos banais de filosofia. E esse curso, sendo ele banal, ele vai usar esse livro como referência. Vamos lá, vamos ler aqui o Reale e o Antiseri. A filosofia, seja como indicação semântica, como termo lexical, ou seja, como amor ao saber, seja como conteúdo conceitual, é uma criação peculiar dos gregos. Ele abre o texto falando isso no primeiro volume. E justamente ele continua explicando tudo isso daqui que a gente falou. Ele deriva que a filosofia é uma inovação helênica, que a diferença fundamental é que os gregos procuravam explicar essa totalidade do real, e praticamente isso. E aí, continuemos. Uma das coisas que marca historicamente este processo é justamente o nascimento de uma forma de Estado-nação específica na Grécia. Qual é o nome desta forma de Estado-nação específica? A polis grega. Polis significa cidade, né? E estas cidades, estados gregas, como a gente aprende nas aulas de história, elas permitem com que haja ali uma descentralização política, uma descentralização econômica e uma descentralização social, permitindo com que haja ali o fim daquilo que era um império sobre o pensamento. E qual era o nome do império sobre o pensamento que operava na realidade grega? Os Vanaks, certo? Os Vanaks são justamente os principados micênicos, beleza? Então são os principados que compunham aqui a realeza micênica. E aí o que acontece? A gente tem ali o fim desse Vanaks, que é um grande rei divino centralizador,
e que abre um espaço para uma determinada organização social que gera uma certa equidade de normas, que são as cidades-estados. Beleza? Citando aqui o Jean-Pierre Vernant, o que a gente consegue observar é o seguinte, é que o desaparecimento do rei, que era o Vanax, ele pôde, desde então, preparar uma dupla e solidária revolução. A instituição da cidade e o nascimento de um pensamento racional, derivado dessa cidade. Porque agora a gente não tinha mais uma unidade centralizadora da política e, portanto, do pensamento. Então, os gregos conseguiam incitar pensamentos que superassem aquilo que era as limitações, enfim, etológicas, comportamentais, dispostas pelo Vanax. E aí, com isso, a gente tem ali, sendo instituída na polis, a publicidade da palavra. Ou seja, nas polis gregas, especialmente em Atenas, tá? Porque cada uma das polis, Tebas, Esparta, Atenas, elas apresentavam um conjunto de regras, um conjunto de elementos que eram absolutamente diferentes entre si, tá? Conjunto de regras sociais e etc. Isso daqui a gente está explicando um contexto histórico praticamente ateniense. É muito importante notar. Em Esparta, por exemplo, esta publicidade da palavra ela não era difundida. Em Tebas, por exemplo, esta publicidade da palavra ela não era difundida. Então, o que a gente observa é que a publicidade da palavra do logos, certo? Porque logos é uma palavra grega que significa razão, palavra, verbo, whatever, tá bom? A publicidade desta palavra, ela aconteceu de fato, mas só que ela aconteceu tão somente em Atenas, beleza? E aí o que acontece é o seguinte, a gente conhece e aí a gente começa a divulgar esse conhecer, a gente começa a divulgar esse conhecimento. E divulgando este conhecimento, o que a gente consegue verificar é a construção de uma ideia de que o conhecimento se torna um bem comum. Ou seja, o conhecimento se tornando um bem comum, ele vai permitir com que as pessoas busquem conhecer. E buscar conhecer é justamente tentar explicar a totalidade do real de uma forma que não seja tão somente redutiva do empírico ao empírico, certo? Ou seja, o que eu quis falar com esse palavrão aqui? O que eu quis falar com esse palavrão é justamente a ideia de que com o conhecimento se tornando um bem comum, a gente tem a ideia de que este conhecimento vai superar, de certa maneira, aquilo que era uma mera utilidade desse conhecimento. Ele vira um valor. É isso que eu estou querendo dizer. O conhecimento vira um valor, vira um vetor de vida, vira um vetor de transformação dentro da sociedade grega. Então, citando aqui o Jean-Pierre Vernant, um grande antiguista, o que implica o sistema de polis é, primeiramente, uma extraordinária preeminência de palavras sobre todos os instrumentos de poder. Então, o que a gente observa é que na democracia grega, posteriormente, e nas modalidades anteriores daquela polis de Atenas, o que se observa é que a palavra é o grande núcleo central desse processo político. Diferentemente de outros processos políticos, em que a realeza, a divindade, a capacidade, a autocracia eram o principal instrumento de poder, agora a palavra se torna um instrumento político por excelência. E a palavra se transformando em um instrumento político por excelência, o logos, que é a palavra em si, dentro do raciocínio grego, ele também se torna um mecanismo de bem público e de transformação e de aplicação do poder. Beleza? E aí a gente tem também que, diferente do Oriente, há uma ausência de uma casta sacerdotal. Ou seja, há uma ausência de um conjunto de indivíduos que detinham um poder sapiencial. O sacerdote é aquele que cuidava do templo e, portanto, dos conjuntos de saber.
Sendo o sacerdote um cuidador do templo e, portanto, dos conjuntos de saber, ele era aquele que, junto com o rei, conseguia dominar a mentalidade das pessoas. Então, o que acontece é o seguinte: a gente não tinha um monopólio de dogmas, ou seja, um monopólio de verdades irrefutáveis à explanação lógica que explicava ali um determinado mecanismo de poder. Isso permitia com que vários poetas, vários filósofos competissem pela explicação daquilo que envolvia a natureza, competissem por uma explicação daquilo que era o Logos. Então, citando aqui Cornford, na Grécia, o templo não era como era na Babilônia ou no Egito. Como eu posso dizer, a cidadela central da cultura, o elemento principal da cultura. A teologia especulativa era independente de qualquer veste de interesses de uma classe sacerdotal. Ou seja, de um monopólio de pensamento imputado por esses sacerdotes. Porque pensa comigo, se você tem um conjunto de sacerdotes que detém o conjunto daquilo que é o divino e daquilo que é o profano, estes caras vão simplesmente dizer que isto aqui é divino e isto aqui é profano. Sendo isto aqui divino e sendo isto aqui profano, vocês não podem seguir o profano, vocês não podem imputar algum tipo de conhecimento com relação ao profano, mas vocês devem seguir o divino, que é aquilo que eu mesmo estabeleci. Se você não tem uma casta sacerdotal, você tem aqui uma certa liberdade de poder especular sobre aquilo que é o divino e sobre aquilo que é o profano, sobre aquilo que é o racional e sobre aquilo que é o irracional. E podendo debater, diluir-se dentro desses debates, o que se observa é que você tem ali uma grande condição de possibilidade para que haja a construção do pensamento racional. E aí a gente pode começar agora aquilo que foi o contexto criador da filosofia grega, tá? O contexto criador da filosofia grega. Como contexto criador, eu explano que este é um momento pretérito à construção da filosofia grega, ou seja, o momento anterior à construção dessa filosofia. Então, a gente tem como momento anterior desta construção filosófica um cara chamado Homero. Antes da filosofia, de fato, se estender como grande campo grego, antes da filosofia se estender como grande campo de educação do homem, a educação se baseava naquilo que o Homero tratava como areté, como virtude. Na Ilíada, na Odisseia, enfim, a gente tinha as figuras de vários heróis gregos. A gente tinha a figura de vários deuses que apresentavam como grandes características a nobreza, a honra, o heroísmo, a destreza da guerra. Então, este processo de apresentar nobreza, honra, destreza, era o vetor de educação do ser grego. Era o vetor de pedagogia, de ensino para os menores, e de andragogia, de ensino para os maiores, dos gregos. Todos os gregos praticamente visavam a nobreza, visavam a virtude, a excelência, certo? E aí, citando aqui Werner Jäger, a paideia, que é a formação do homem grego, deriva aqui da nobreza, que é a fonte do processo espiritual pelo qual nasce e se desenvolve uma nação. Isso daqui era uma ideia homérica de ver o homem grego, tá? E aí a gente tem aqui também a teogonia de Hesíodo, que juntamente com as teogonias de Homero formavam aqui uma grande casuística de explicação do mundo. Enquanto que Homero ele explicava como o homem grego deveria mais ou menos agir, Hesíodo explicava mais ou menos como é que a natureza aparecia. Então, o que acontece é o seguinte, ele vai ali explicando ali o caos de uma forma sistemática, ele vai explicando ali como é que os deuses eles vão aparecendo, ele vai explicando como é que o panteão apresenta uma origem genealógica, o panteão é onde os deuses ficam, e ele vai tendo justamente uma sistematização daquilo que era o caos em ordem, certo? E aí, citando Soares de la Torre, que é um grande historiador da filosofia grega, ele diz que Hesíodo é consciente de que tem em mãos um instrumento enorme de poder e de influência, porque ele explicava qual era a origem dos deuses. Ele explicava qual era a origem daquilo que sedimentava o conhecimento dos gregos acerca do mundo.
E aí ele observava também que o saber arcaico dos poetas ele ia muito além daquilo que era apenas um mero relato factual. Claro, porque os poetas eles explicavam de onde é que vinham os deuses, e explicando de onde é que vinham os deuses, as pessoas buscavam aquilo que havia de raiz dentro desses deuses, porque os deuses eles representavam fenômenos naturais, fenômenos sociais, fenômenos políticos, enfim, os deuses gregos eles superavam a mera natureza transcendente de um deus que só imputa ideias, só questiona, só coloca, só arquiteta fatos dentro do mundo. Os deuses gregos, ele era um deus social, era um deus político, era um deus que pertencia a um reino meta-divino. E aí, o que a gente acontece é o seguinte, a gente tem uma ruptura em uma cidadela chamada Mileto, que acontece pela transição da explicação genealógica, ou seja, a transição daquela explicação que fala que os deuses tinham uma determinada genealogia, que cada um desses deuses representavam fenômenos da polis, do cosmos, etc., pela busca de uma physis, que é justamente uma substância primordial, beleza? A physis, na verdade, ela é o contexto de várias substâncias primordiais. Porém, o que a gente observa é que a arqué, que é a substância primitiva da physis, ela justamente vai fazer com que haja a geração dos efeitos cosmológicos, ou seja, a geração dos efeitos do mundo. O que antes Hesíodo explicava como a geração feita por uns deuses, e esses deuses gerados por outros deuses e por outras substâncias, e assim por diante, a gente tem que, com os filósofos de Mileto, uma explicação racional por trás disso. Então, o que acontece é o seguinte, que o cosmos ele não passa mais a ser regido por uma mera briga de deuses, ou por uma mera copulação de deuses, ou por uma mera apresentação de deuses. Não. O cosmos passa a ser regido por leis racionais mediadas pela arqué, que é o elemento primordial. Ele passa a ser regido não por um mero capricho divino, mas sim ele passa a ser regido por uma íntima projeção da justiça sobre a natureza, onde Anaximandro é o primeiro a dizer que existe uma ordem quase que jurídica, uma ordem de leis da natureza. As coisas pagam uma pena às outras pela injustiça. Então, no momento em que você gera uma injustiça, um caos na natureza, alguma coisa vai ter que contrabalançar a outra para que haja o retorno a um ambiente de equilíbrio que foge desse caos. Então, o que a gente observa é que a gente tem a transição de um mundo que explicava mitológica e genealogicamente para um mundo que era explicado fisiologicamente. E quais é que são os físicos de Mileto, né? Quais são os grandes buscadores da arqué? Nesse momento inicial da filosofia, a gente tem Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Eu não gosto muito de ficar decorando, né? Que a água era para Tales, o elemento primordial, o apeiron, que era o ilimitado, era para Anaximandro, etc. A única coisa que eu gosto de dizer é o seguinte, que para esses filósofos, o fato gerador e o elemento que explicava as variações do mundo eram justamente estes elementos que eles tratavam como a arqué, ok? Então, ó, John Burnett cita, né, que eles estavam em busca de algo muito mais primário do que meramente opostos, algo que permitia com relação às mudanças, que permanecia com relação às mudanças. Então, ó, se a gente for parar para pensar aqui, o que a gente tem é justamente a ideia de que existe uma estrutura primordial. Essa estrutura primordial é aquilo que subjaz as condições de possibilidade de existência das coisas. Beleza? Então, o que acontece é, a gente tem aqui uma construção meramente baseada na racionalidade. Tá? Então, a gente foi vendo que a filosofia é um fenômeno grego, que o logos ele foi publicitado, certo, a partir da derrocada da figura centralizadora do poder, e a gente tem aqui toda uma construção quase que idílica sobre todo esse processo de construção do homem grego. Mas e além do racionalismo?
o que a gente pode observar, né? É claro que os gregos eles apresentavam práticas que não eram essas práticas tão somente racionais, tão somente científicas, tão somente agnósticas, tão somente ignorantes com relação àquilo que é o mundo da não razão, aquilo que é o mundo do instintivo, do primal, do prímivo, do sujo, do feio, certo? Então, cara, o que acontece é que o grego, ele tinha uma presença forte de várias práticas xamânicas, de vários mistérios órficos, né? Contanto que se você for ver, Sócrates vai lá no Major Orfus, que é o oráculo de Delfos, e ele pergunta, né? O que há de mim, o que há do meu saber? Ele pergunta tudo isso. E aí o que acontece é o seguinte, você tem até um conceito que é uma cegueira, uma loucura divina em Homero. Então, os gregos seguiam muito, levavam muito em consideração isso, que os próprios deuses, eles podiam ser cegos, eles podiam ser irracionais e que isso não era necessariamente um problema. É importante notar que a filosofia, ela é uma parte do pensamento grego. Ela é uma parte de um processo social. Ela é uma parte de um processo histórico e de uma determinada antropologia de uma época. Sendo assim, ela não é a totalidade desse mundo. Podendo haver também contradições, podendo haver também oposições. Então, cara, a gente tem também, como a gente pode ver aqui pelo Dodds, a influência forte de classes altamente, como eu posso dizer, de seitas, né? Pequenas seitas de pensamento, pequenos conjuntos gnósticos de pensamento, como, por exemplo, o orfismo, o pitagorismo, que observavam a alma, né? O pneuma, como um eu oculto, de origem divina, distinto do corpo, certo? E aí a gente tem até uma certa transição de uma cultura da de uma cultura da não ascese, ou seja, de uma cultura da liberação de prazeres, etc., para uma cultura da culpa, né? Então a gente tem aqui nos mundos gregos também uma certa construção de uma religiosidade. A gente tem aqui no mundo grego um determinado conjunto de pensamentos que extrapolavam aquele pensamento meramente explicativo, fisiológico. A gente tinha nos gregos também. Então foi nesse momento que a gente observa também um padrão religioso que fazia uma fatídica contribuição. A gente observava que existia um eu oculto de origem divina, que era essa alma, e que, de certa maneira, tratava ali a geração de uma instituição que a gente chama hoje de instituição puritana. O puritanismo, a ideia de uma alma oculta, de uma alma que tem que ser preservada, uma alma casta, uma alma repleta de virtudes morais, etc., nasce desse período em que há o florescimento da razão grega. Legal, né? E aí, cara, o que a gente observa é que a gente tem, depois desse processo todo, né, dentro dessa pré-história grega, a emergência do sistema democrático ateniense no século V a.C. Eu não citei, mas até então aqui a gente estava no século VI, no século VII. A partir daqui a gente passa para o século V a.C. e a gente tem aqui uma transição, que é um deslocamento de foco, onde a gente tem a transposição da leitura do cosmos para a leitura do homem. Então a filosofia ela não se importa mais com a leitura tão somente do cosmos. A filosofia começa a se importar com a leitura do homem. Os sofistas são aqueles que começaram esse processo e Aristóteles é um daqueles que termina este processo. Claro que este processo vai permanecer até Heidegger, vai permanecer até o final da filosofia, como a gente está vendo. Só que a gente tem aqui essa transposição importante entre uma filosofia que se permitia raciocinar sobre o mundo e uma filosofia que agora se permite raciocinar sobre o mundo e também sobre o homem, sobre aquilo que é a natureza existencial do homem, certo? Então, cara, a gente tem ali justamente uma certa profissionalização do ensino, uma profissionalização da virtude política, ou seja, da virtude na polis. Os filósofos, eles começam a ensinar como bem viver, como bem agir, como bem fazer. Eles começam a ter esse tratamento, eles começam a pensar sobre aquilo que envolve a natureza da alma, sobre aquilo que explica a natureza daquele eu oculto. Aqui, esse eu oculto, dentro da filosofia dos pré-socráticos, por exemplo,
era um eu oculto absolutamente sublimado. Era um eu oculto sem nenhum tipo de característica moral. Aqui, o eu oculto ele tem uma característica moral que pode ser explicada. É uma característica moral que pode ser extrapolada dentro do determinado sistema de pensamento. Então, cara, aqui a gente tem uma grande construção de uma nova modalidade de pensar. Aqui a gente tem uma virada antropológica, ou seja, uma transformação daquilo que é uma análise do cosmos para uma análise do homem, do antropos, do homem. Então, é com os sofistas, né, com os sofistas e posteriormente com Sócrates, que a paideia no sentido de uma transformação da teoria consciente de educação, ou seja, transformar os homens capazes de atuar na polis, entra no mundo. E aí, depois disso, a gente entra aqui com as ideias de Epimeleia Routot, Gnot Soton, que é o cuidado de si, o cuidado da alma e tudo mais. Conhece-te a ti mesmo, onde a gente tem a tal da revolução socrática, né? Que é justamente uma revolução no âmbito psíquico, no âmbito da nossa psique, da nossa concepção de alma. Ou seja, a gente tem aqui uma psiquesterapeia agora. A gente tem aqui uma busca por uma terapia de alma, certo? Onde temos como principal característica um certo intelectualismo moral. A virtude é apresentar conhecimento. Ideia essa que permanece mais ou menos até os dias de hoje, né? E aí, o que acontece é que para o Sócrates, e com esta virada no cuidado da alma, na psiquesterapeia, nós temos a ideia de que ninguém mais erra voluntariamente. As pessoas, elas na verdade erram por conta de ignorâncias. As falhas morais, as acrasias, as faltas de poder sobre si, elas são geradas por resultado da ignorância, certo? Como resultado da ignorância. Repete comigo. Elas são geradas como resultado da ignorância a partir desse ponto. Então, sendo elas geradas como resultado da ignorância, o que a gente observa é que não importa a riqueza ou o corpo, mas a perfeição do nosso pensamento. Isso é uma grande revolução no modo de pensar. Tá? Isso aqui é uma grande, absurda revolução no modo de pensar. Justamente pelo fato de que quando a gente para pensar sobre a construção do homem grego, a gente tem ali uma transformação absoluta. O que antes era um mero caos explicitado por deuses, agora se transforma numa obrigação de raciocínio. Já pararam para pensar nisso? Parem para pensar nisso agora. Fujam do que eu estou falando e parem para pensar nisso. O como que uma obrigação de raciocínio é um elemento factual construtor do pensamento ocidental. É uma obrigação de raciocínio. O erro, ele deriva da falta de raciocínio. Então, para que nós não erremos, a gente tem como principal imperativo de vida uma obrigação de raciocínio. Então, o que a gente observa aqui? Tá? Que a gênese do pensamento grego, ela não foi um milagre isolado. Não foi. É claro que a filosofia, como Burnett explica, ela é um milagre grego. Ela é um momento grego. Ela é algo que nasceu com os gregos. Mas ela não é algo que nasceu do nada. Ela é algo que nasceu, como Cornford explicita, como eu acredito, foi resultado de uma série de transformações sociais que derivam do aparecimento da polis, da dissolução de uma realeza creto-minoica, de uma criação de várias tecnologias intelectuais, como por exemplo a escrita, moeda, a arquitetura, melhoras na arquitetura e etc. E a gente tem aqui uma certa evolução religiosa também, que permite com que a gente tenha uma certa mudança no nosso modo de pensar. A gente tem a ida do mito para uma certa teologia puramente racionalista, para depois algo que coexiste com essa teologia puramente racionalista, que é um certo puritanismo. Né? A ideia do erro pela vergonha e do erro pela culpa. Então, o grande legado da filosofia grega foi justamente a nossa ideia de hoje de que o mundo é o espaço público onde o homem
e ele mesmo são sujeitos de uma crítica racional. Beleza? Eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal, eu gostaria muito que vocês procurassem se inscrever no canal, justamente pelo fato de que se inscrevendo no canal, haverá aqui um aumento no meu incentivo para produzir mais vídeos dessa qualidade. Houve um período violento de pesquisa, houve vários anos aqui de tempo em que eu pesquisei, eu fiz todo esse pensamento, tudo isso. Claro que é uma aula de 35 minutos, uma aula introdutória, mas eu estou aqui trazendo para vocês um conjunto de pensamentos, tá? E eu quero que vocês pesquisem, eu quero que vocês vejam. Eu vou deixar aqui embaixo uma série de referências, e com essas referências eu gostaria muito que todos vocês estudassem um pouquinho sobre esse tema. Beleza, beleza? É isso aí, muito obrigado, valeu, valeu. Doutor Ernesto Licutan está desligando. Obrigado. Tchau, tchau.